seja bem-vinda ao workshop aberto Mulher de Poder, que antecede ao programa online de aprofundamento Mulher de Poder. Meu nome é Raquel Anuar e eu estou muito feliz de estar com você nessa jornada do resgate do poder feminino. Bom, essa é a terceira aula, como eu já disse, então se você está chegando aqui pela primeira vez, procure em algum lugar dessa página a primeira aula e a segunda para fazer mais sentido para você. E se você já assistiu a primeira aula, a segunda, me conta aqui nos comentários aqui embaixo como que está sendo para você essa experiência, o que você já resgatou dentro de você, quais são os paradigmas que você já começou a quebrar, crenças que você nem percebia que tinha sobre ser mulher, sobre a sua capacidade de manifestação, a sua capacidade de realização e o que foi mudando na sua vida em questões subjetivas e práticas. Então comenta aqui que eu quero saber como está sendo a sua experiência e também compartilha com as outras mulheres, com os homens, com as pessoas que você sente que precisam de estar assistindo esse workshop, tá? Bom, então na última aula eu finalizei falando dos pontos de apoio, né? Falando para vocês que existem pontos de apoios que a gente pode estar utilizando como ferramentas para estar resgatando esse poder feminino. Então eu vou estar falando um pouquinho nessa aula para vocês sobre alguns pontos de apoio enquanto práticas que vocês podem estar fazendo, tá? Para estar resgatando esse poder. Mas mais que isso, eu quero trazer para você a reflexão sobre um ponto de apoio que para mim na verdade é um recurso interno que nós temos e que muitas vezes a gente não utiliza porque aprendemos que utilizá-lo é a pior coisa, que utilizá-lo quer dizer que nós estamos fazendo algo errado, que estamos sendo preguiçosas, que estamos nos distanciando do que a gente deseja ser, que estamos mostrando a nossa pior versão, que é a vulnerabilidade. Então eu vou falar para vocês alguns pontos de apoio enquanto práticas que vão te ajudar muito nesse despertar, nessa redescoberta das suas 1000 possibilidades de manifestação, de presença, de ser enquanto mulher conectada com esse poder feminino, mas quero falar principalmente com você sobre algo que nós estamos negando cada vez mais e que não pode ser negado, porque a gente acha que negando a nossa vulnerabilidade, nós vamos estar, na verdade, chegando mais perto do que a gente deseja ser, realizar, ter. Mas na verdade é o raciocínio contrário. Quanto mais a gente se distancia da nossa vulnerabilidade, mais a gente se distancia da realização, pensando que a realização não é resultado, e sim uma sensação de preenchimento e uma manifestação na matéria daquilo que faz sentido dentro de você. É aquilo que você manifesta a partir de uma coerência e de uma integridade muito verdadeira de forma interna. É quando você consegue pegar todas aquelas peças fragmentadas, conseguir entender qual que é o lugar de cada uma, porque na verdade você está entendendo o seu lugar no mundo e na sua vida, né? E aí você se sente preenchida e aí sim você manifesta, você realiza, você já está preenchida e transborda, né? Então vai ser esse um pouco o tema. Fica comigo até o final, já compartilha com as mulheres que você sente que precisa de assistir essa aula também, tá? E antes disso, só recapitulando, né? A primeira aula a gente falou sobre como o sistema patriarcal adoeceu a mulher, como enfraqueceu o poder feminino a partir de várias crenças, a partir de uma construção de modelos de mulher de forma dual e não multifacetária. Então você tem que escolher isso ou aquilo para ser, e sendo algo, você perde todo o valor, toda a importância, tudo que aquele outro lado pode te oferecer, né? Então foi por isso que a mulher se sentiu fragmentada, desconectada, perdida, tendo depressão, transtornos alimentares, transtorno de ansiedade, falta de sentido na vida, né? E na segunda aula a gente falou sobre as sociedades matrifocais, ou seja, existia algo antes desse patriarcado. Então eu trouxe para vocês dados, informações e registros de uma outra lógica de pensar o ser mulher no mundo, né? E a gente viu o quanto é importante a gente pensar a mulher no lugar sagrado, sem pensar em religião, mas pensando no que esses valores nos oferecem enquanto subjetivo, enquanto a maneira que o ser humano vê a mulher no mundo.
Bom, mas vamos lá, vamos pensar aí nos pontos de apoio, pensando em práticas, né? Bom, você pode estar preenchendo a mandala lunar, você vê vários vídeos, você consegue entender muito sobre a mandala lunar de forma gratuita na internet, tem mandala lunar para você imprimir no Google. Eu tenho uma outra maneira de trabalhar com a mandala lunar, eu trabalho com propósitos, com a identificação de padrões, ciclo vicioso, qual que é o arquétipo que está manifestando mais naquele ciclo, mas isso é mais dentro do programa, no nível intermediário, que eu trabalho bastante o ciclo feminino, tá? Você pode estar fazendo altares lunares, é um altar que você vai estar reverenciando a força feminina, reverenciando o poder feminino em você, pode colocar imagens de deusas, enfim, é um lugar sagrado para você estar ressignificando tudo aquilo que a gente falou na segunda aula, né? Então você vai trazendo toda essa nova informação do quanto o feminino, quanto a mulher é sagrado na sua vida, então esse é um ponto de apoio maravilhoso. Você pode fazer pinturas de sangue menstrual. No meu canal tem um vídeo que eu explico sobre, e é um ritual muito lindo, muito especial, em que você pode se conectar com as mensagens que esse momento da vulnerabilidade, da morte, do renascimento está te proporcionando, tá? Além disso, você pode ter o Diário da Lua Vermelha. No meu programa online também eu tenho algumas perguntas específicas, algumas atividades, algumas práticas para cada momento do ciclo, para a gente realmente entender qual que é o nosso poder em cada momento do nosso ciclo, né? Mas você pode ter um caderno em que você vai escrever como você se sente emocionalmente, mentalmente, fisicamente, nos momentos durante todo o seu ciclo, mas principalmente durante o seu período pré-menstrual e o seu período menstrual. Você também pode escrever os seus sonhos, é um diário mesmo que você vai estar colocando ali todas as informações sobre o seu ciclo menstrual e como você se vê naquele momento. Então, todos esses pontos de apoio são realmente práticas para você trazer para o seu dia a dia, para você conseguir ir mudando a maneira que você se relaciona com você mesma, a maneira que você se relaciona com o seu corpo, com o seu ciclo, com o ser mulher, e automaticamente muitas coisas na sua vida vai transformando, desde uma enxaqueca no pré-menstrual, desde uma cólica no seu período menstrual, desde a sua conexão, intuição, criatividade, a sua intimidade com você mesma. Bom, no meu programa eu vou estar aprofundando mais em cada ponto de apoio, trazendo mais pontos de apoio, né? O meu programa ele é dividido na parte básica, intermediária e o aprofundamento, por isso que é o programa de aprofundamento. A parte básica é isso aqui, como eu já disse para vocês, eu estou disponibilizando a parte básica, o nível básico, né, para você sentir, perceber, compreender um pouquinho como que funciona lá dentro. O nível intermediário, eu vou estar trabalhando o ciclo menstrual, a gente vai estar trabalhando o corpo como ferramenta para a mulher se conectar com o seu poder feminino. A gente vai entender o arquétipo de cada fase, a gente vai entender qual que é essa conexão da lua com o ciclo menstrual, quais são as práticas, né, que são os pontos de apoio que você pode ter, qual que é a maneira que você pode estar trabalhando mais o seu feminino, despertando mais sua intuição, a sua criatividade, despertando mais esse resgate, né? Aquelas peças todas fragmentadas, elas vão começar a se encaixar e você vai realmente de forma muito mais eficaz, mais profunda, conseguir compreender essa dimensão da mulher que é multifacetária, né? Que tem várias faces e que pode transitar entre esses mundos, né? E no nível de aprofundamento, né, a gente vai estar aprofundando mais ainda nos arquétipos, aprofundando mais ainda em cada valor e poder que cada arquétipo traz. Eu vou estar trazendo algumas técnicas que eu aprendi na Índia durante um mês que eu fiquei fazendo um curso, trabalhando exatamente esse processo de acoplar a nossa consciência a arquétipos que estão dispersos, que estão desconectados de nós. Então, a gente vai olhar para a feiticeira, que rege o período do pré-menstrual, que está muito conectada com a lua minguante, e vamos entender que o poder dela é da visão. Ali a gente vai estar trabalhando a nossa menina ferida, as crenças limitantes, as sombras que a gente às vezes não consegue ver, a insegurança, a sensação de não boa o suficiente e por aí vai. Então a gente vai trabalhar na parte de aprofundamento cada arquétipo de uma maneira que você vai aprender a realmente despertar. E essa parte ela vai além do ciclo menstrual. A gente vai pensar os arquétipos e as faces que nós temos dentro de nós
dentro do ciclo de manifestação. Então é por isso que quando você entra para o meu programa, eu falo muito para você colocar um propósito, para você pegar algo na sua vida que você não está conseguindo realizar, que você não está conseguindo compreender, que você está num ciclo vicioso eterno, porque você vai conseguir compreender todo esse processo que você está vivendo, levar ele para essa didática do ciclo da manifestação a partir do resgate dos poderes femininos que há em você. Bom, então diante disso eu quero trazer para você um ponto de apoio, né, que estaria na parte do aprofundamento do programa, porque na verdade ele não é um ponto de apoio, mas ele é mais que isso, ele é um recurso interno que nós temos e que muitas vezes nós negamos, nós achamos que não é um recurso interno, é um problema a ser resolvido, que é a vulnerabilidade. E quando a gente fala da vulnerabilidade, a gente precisa de falar da insegurança, da mulher insegura, né? Dentro da insegurança existe um processo em que a mulher ela tem uma necessidade de responder ao outro. E quando ela tem essa necessidade de responder ao outro, porque ela não é segura da mulher que ela não é segura do que ela realiza, ela não é segura da companheira que ela é, dos seus valores, das suas qualidades, então ela não pode mostrar sua vulnerabilidade. Então a mulher insegura, normalmente, ela tem uma relação muito complicada com a vulnerabilidade. E ela entende de forma muito confusa de que se ela mostrar a vulnerabilidade dela, ela é fraca, ela é inferior, ela é passiva, ela não é boa o suficiente. E aí então ela vai para a vida responder ao que o outro quer dela, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, seja com os filhos, seja com os pais, seja com as amigas, seja no Instagram, no Facebook, para ela se mostrar muito segura, mas na verdade ela está num processo de total desconexão consigo mesma e com uma insegurança muito grande, né? Então, voltando na primeira aula, se a gente for pensar o processo da insegurança da mulher e a necessidade de responder ao outro, ao mundo externo, às expectativas da sociedade, às expectativas das pessoas que a rodeiam, é que a mulher aprendeu que ser mulher é responder ao outro. Na primeira aula, como eu acabei de falar, né, que eu falei que a sexualidade é um indivíduo, é relação comigo mesma, é intimidade comigo mesma, com o meu desejo, com o meu prazer. O sexo já é o relacionar. Como a mulher não passou por esse processo da sexualidade, ou seja, da sua relação consigo mesma, ela nunca foi sujeito da vida, ela sempre foi objeto de desejo, então ela foi para o segundo nível, digamos assim, que é o sexo, que é se relacionar com o outro. E isso estruturou, né, fez um script na cabeça da mulher. E então ela passa sempre por um processo de insegurança, porque ela precisa que o outro aprove ela para ela se aprovar. E na sociedade que a gente vive, a vulnerabilidade, como o feminino, como a escuridão, como a incerteza, como a gente viu na segunda aula, né, não é bem visto. Então, mostrar a vulnerabilidade é algo que não pode, que não é uma possibilidade para a mulher moderna e uma mulher insegura. Ela precisa de estar sempre 100% disponível, sempre 100% bem, sempre 100% com a resposta para ela ser aceita pelo outro, porque ela não aprendeu a desenvolver essa relação consigo mesma. E é muito interessante a gente pensar que, então, no momento em que eu começo a olhar para mim, que eu começo a buscar em mim esse poder feminino, eu automaticamente entro em contato com a minha ciclicidade, eu tenho que olhar para a minha vulnerabilidade, né, que esse feminino que trabalha exatamente o mistério, a noite, o escuro, a incerteza, a vulnerabilidade. E o mais interessante é pensar que a mulher que está fazendo esse retorno ao lar, né, esse resgate de si mesma, ela vai ver que ela precisa de aceitar a sua ciclicidade, que ela precisa de olhar para a sua vulnerabilidade e que só assim ela consegue acessar os poderes femininos, só assim ela consegue realizar, só assim ela consegue realmente se sentir bem, em paz consigo mesma. E aí começa a perder o sentido, querer responder sempre o outro, porque ela sai de um lugar em que o outro que vai completar ela, mas que ela tem todos os recursos internos para se completar.
Eu não estou dizendo que a mulher não precisa de ninguém, que a mulher é autossuficiente. É o oposto disso, né? Dentro da insegurança, a mulher quer mostrar que é autossuficiente, porque na verdade ela tá na reação emocional, ela tá na máscara, mas no fundo disso ela quer ser aceita pelo outro. Mas ela fala assim: eu dou conta disso, pode deixar que eu resolvo, com muita insegurança. E ela tá falando que ela é isso, autossuficiente, para provar pro outro que ela dá conta, ou seja, está totalmente identificada com o outro. É muito diferente de uma mulher falar: eu não sei fazer isso. E ela está muito bem consigo mesma, ou eu não dou conta de fazer isso, ou eu não quero fazer isso. É uma relação que antes de estar com o outro, ela está consigo mesma. Então não é isso de ser autossuficiente, não depender de ninguém. Pelo contrário, é ter uma relação com o outro em que seja uma troca e não sempre oferecer. Porque foi essa relação que colocou da mulher com o homem, né? Da mulher com o outro. Ela sempre oferece. Então ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida da família, ela trabalha, ela tem que dar conta, porque afinal ela quis igualdade, não é? Então ela tem que dar conta do trabalho. Se o filho não for bem criado, a culpa é da mãe. Se a mulher não está presente, o cara vai procurar fora de casa. Se a casa está desorganizada, é porque a mulher não é presente em casa, né? Então você vê que a mulher ela está sempre associada ao outro. Bom, mas calma aí, se você ainda tá um pouco difícil de você entender, eu super entendo que esteja ainda um pouco confuso, porque isso está muito enraizado em nós. E essa jornada, né, esse workshop aberto, é pra gente dar o primeiro passo de tirar um tanto de crenças, um tanto de verdade que foram impostas a nós. Porque é nesse momento que a gente só vê assim, a gente só enxerga isso, que na hora que a gente tira isso, na hora que a gente quebra os paradigmas, na hora que a gente escolhe usar outra lente, abre 1000 possibilidades. E a partir dessa aula, dessa conversa, das outras aulas, das informações, reflexões que eu estou trazendo para você, você vai mudar a sua maneira de se portar na vida, a sua maneira de se relacionar, o que você aceita que o outro faz com você, o que você não aceita, o que você vai colocar limite, o que você vai se permitir mais, o que você vai ser mais amorosa, mais acolhedora com você, né? Mas aí eu vou compartilhar com você 2 depoimentos de 2 alunas minhas para você entender melhor como que é esse processo, porque a gente está falando de uma insegurança, de uma necessidade de negar a vulnerabilidade para mostrar para o outro que é boa o suficiente, né? E nesse processo ela está totalmente fragmentada, que foi bem o que a gente falou nas outras 2 aulas. Então nesse processo que eu estou fragmentada e que eu preciso de responder ao outro, eu entro num processo de desconexão total comigo mesma, né? Então, acho que você vai entender com esses depoimentos, tá? Então, vamos lá. O primeiro depoimento é da Josiane. No primeiro dia de exercício do programa, percebi que havia 3 anos que não saía com minhas amigas para me divertir. Eu viajava e passeava muito, mas sempre estava com a minha filha, ou seja, eu sempre estava no papel de mãe. E assim, acabei esquecendo da mulher que existia dentro de mim. Ó, o papel de mãe, o outro, né? Porque tem o outro ali que é o filho, a filha. A sensação era que o papel de mãe era uma prisão, ou seja, fragmentada, tá totalmente associada com apenas um aspecto da vida dela. No decorrer do programa, fui percebendo a origem de todos esses traumas e medos em relação à maternidade. Pude resgatar as dores em relação à gravidez da minha mãe, o falecimento do meu irmão e a minha maternidade precoce, já que fui mãe aos 16 anos. Tudo foi vindo à tona no decorrer do programa online. E aos poucos pude compreender e limpar aquilo que não me permitia fluir como mulher. Esse processo todo de identificação que ela fez, e ela relata aqui, é no pilar da verdade interna, que está no nível de aprofundamento do programa. Bom, vamos lá. Foi assim que tive uma conversa com a minha filha hoje, com 17 anos, sobre minha necessidade enquanto mulher. Ela não só compreendeu como nossa relação mudou, ela começou a ser mais responsável, mais madura, mudando seu comportamento de querer ser mimada, começou a me ajudar nas tarefas, além de me incentivar a sair e me divertir. Eu sei que sua mudança foi o reflexo da minha mudança interna.
Agora, não sou só mãe, sou mulher também. Me sinto mais eu, mais atraente, mais sensual, feminina e mais conectada comigo mesma. E por tudo isso que eu quero compartilhar contigo mais um passo que dei em direção à mulher que nasci para ser. Seu trabalho é incrível para mim, gratidão. Bom, ela descreve aqui o processo de como ela estava fragmentada, ou como ela estava ali totalmente identificada com um papel só e se perdendo de si, perdendo do que ela tinha prazer na vida, do que ela queria, né? O processo dela foi muito lindo, depois ela mandou várias fotos, toda linda, poderosa, saindo na noite com as amigas, se permitindo viver isso, mesmo sendo mãe, mesmo tendo uma filha, né? Bom, e outro depoimento é da Ingrid Fonseca e ela conta uma experiência que ela teve comigo no atendimento individual. Vim aqui te contar uma novidade linda que aconteceu essa madrugada comigo. Depois do dia que tive o atendimento com você, senti muita cólica, mas achei que era normal, que era alguma coisa de dor de barriga. Enfim, ontem o dia todo tive cólica e me lembrava muito a cólica que tive quando veio minha menstruação no começo. Mas pensei comigo, não é possível, é coisa da minha cabeça, já que estou há 8 meses sem menstruar, por causa da síndrome do ovário policístico. Porém, hoje de madrugada, acordei com muita vontade de tomar um banho, levantei e fui. Quando voltei para a cama, deitei e senti cólica, comecei a esfregar uma mão na outra e colocar sobre o meu ventre e conversar com ele, até cair no sono. Hoje acordei e lá estava. Aconteceu. Não tem outra explicação isso. Aconteceu por conta do atendimento. Fazia meses que não vinha minha menstruação, muito tempo mesmo, e do nada veio. Muito obrigada, de verdade, não sei como te agradecer. Bom, esse depoimento ele é muito interessante, porque ela traz pra gente que o que eu trabalhei com ela? Quebra de paradigma, quebra das crenças em relação a ser mulher, em relação a menstruar. E no dia seguinte ela tinha menstruado, sem remédio, sem nada, só quebrando toda a construção que ela foi tendo sobre ser mulher, dentro da história dela, dentro da vida dela, dentro da experiência dela. Então, a gente precisa de fazer esse resgate, a gente precisa de ressignificar o que é ser mulher para nós, o que é manifestar, o que é realizar, o que é ser mulher na minha vida, é usufruir desses poderes, desses recursos internos que eu tenho e que eu não usufruo porque algo me disse que não é bom, que não é positivo. Então é nesse momento que a gente resgata toda a complexidade, beleza dessas múltiplas faces que nós temos, entendendo que a vulnerabilidade, por exemplo, é um passo fundamental para a realização, porque é o momento em que eu olho para mim, é o momento em que eu me conecto com as minhas dores, com os meus medos, com as minhas inseguranças. É o momento que eu abro a possibilidade de ser de forma inteira e não vou ser só boa, não vou ser só lindinha, não vou ser só aquela mulher prestativa, amorosa, atraente, que é super legal, que é interessante, que responde a tudo que todos querem. Não, eu vou ser vulnerável, eu vou ser a sombra, eu vou ser uma deusa escura, eu vou me conectar com as coisas mais internas e que às vezes eu tenho medo de mostrar, porque é na dor que tem o dom. Tem uma frase que eu amo, que é uma das frases dos eventos presenciais que eu faço, que é: transforme dor em dom, porque em toda dor tem a resposta, porque em toda dor tem um dom. E quando a gente entende isso de forma verdadeira e profunda, não existe mais fragmentação. Você não tem mais insegurança, porque você não tem problema em ser vulnerável, em não ter todas as respostas, em controlar tudo. Você entende que você tem faltas no sentido de vazios, mistérios, incertezas dentro de você. E que tá tudo bem, porque é aí que você descobre tudo que você é. E é desse vazio, desse escuro, desse mistério que vem grandes criatividades, que manifesta a sua singularidade, aquilo que é autêntico. E eu vou te falar que é exatamente intuição, criatividade, singularidade, essas 3 coisas que fazem qualquer mulher realizar qualquer coisa que ela quer.
porque se ela se permite viver este processo de vulnerabilidade em que ela se abre para ela, em que ela desenvolve uma intimidade com ela mesma, ela vai conhecendo ela mais, ela vai desenvolvendo mais intuição e nesse processo ela vai dando espaço para o vazio, dando espaço para o mistério, dando espaço para o não sei. E quando a gente não está sempre na necessidade de responder, quando a gente permite o não sei, o mistério, a incerteza aparecer, a criatividade vem, porque é como se a gente saísse, sabe, só com essa lente, a gente só pensa assim, a gente só faz assim, a gente só quer assim. Quando você se permite sair desse lugar, quando você se desidentifica das certezas, das verdades, você abre espaço para a criatividade surgir, e da criatividade vem a sua singularidade. E aí não tem o que te impeça realizar, seja no seu âmbito profissional, seja no relacionamento amoroso, seja no seu relacionamento com o seu corpo, seja no relacionamento com as pessoas que você convive, porque é você inteira com você mesma, é você sendo íntegra com você, é você tendo uma intimidade profunda com a mulher que você é. Bom, isso tudo você vai poder vivenciar mais assim na sua pele, no seu corpo, no seu coração, a emoção, sentimento e pensamento, tudo junto na próxima aula, né, na quarta aula, em que eu vou estar trazendo para vocês uma vivência, vai ser um exercício, uma vivência muito profunda que eu faço dentro do programa. Então, na próxima aula já vem com o seu caderno para você anotar insights, anotar algumas coisas do exercício e traz um lencinho também para você chorar bastante, porque vai ser esse o momento de você realmente, sabe, se sentir essa mulher de múltiplas faces, tá bom? Então, acho que você vai conseguir sentir mesmo tudo isso dentro de você na próxima aula. Mas vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre essa vulnerabilidade, sobre a insegurança, né? Você já sabe, porque você já assistiu todas as aulas até aqui, que a gente vive num mundo patriarcal que favorece o masculino, só que o masculino distorcido. E nós, mulheres, também, né? Nós temos, os homens e as mulheres têm o feminino e o masculino dentro de cada um. Só que tanto as mulheres quanto os homens são estimulados a desenvolver muito mais o masculino e de uma forma distorcida, que é a agressão, que é a disputa por poder, que é a dominação, enfim, você já sabe disso tudo. E nesse tempo ele é linear. Eu falaria que ele não é só linear, ele é linear e crescente. Ele não tem uma ondulação, ele não aprofunda. Você não pode ir lá para baixo, você só pode crescer. É só resultado, é só conquista, é só sucesso, é só produção. E se você bobear, se você respirar, alguém já roubou o seu lugar, alguém é melhor que você, alguém tem mais poder, alguém já te dominou. Então esse sistema é baseado nesse medo e nessa necessidade de competição de poder. Por isso que para mim assim, não é só linear. Enquanto o sistema, né, adoecido é um linear que também cresce, crescente, né? Só que nós somos cíclicas. Nós temos momentos de alto, de expansão, de necessidade de ir para a vida, de relacionar com o outro, quer sentir prazer, quer trocar prazer, quer estar com as pessoas, quer falar, tem mil ideias, quer estar ali, que é o nosso período pré-ovulatório e ovulatório, que está ali assim, nessa força, sabe? Todo o nosso corpo, todo o seu ser, ele está movido para isso. Mas tem um momento em que você vai para a sua introspecção, um momento em que seu corpo desacelera, em que a sua mente ela começa a ficar menos produtiva nesse sentido que a sociedade coloca do que é produção, né? Ela vai trazendo às vezes, quando você não está conectada com esse momento que você está vivendo, confusão mental. Então é um momento em que você começa a querer se retirar, querer se esconder, querer ficar com você, ficar mais em silêncio, se conectar mais com você. Só que isso, para o mundo, não é possível. Porque você tem que estar, ó, crescendo, você está ali, ó, só crescendo, você não pode parar. Porque para essa sociedade, parar é igual fracasso, parar é igual desistir, parar é igual alguém que é pior, né? E a mulher, diante disso, com seu masculino totalmente distorcido, muitas vezes querendo mostrar, eu sou muito boa, eu sou maravilhosa no que eu faço.
Eu brinco que o modelo da mulher moderna é a mulher fálica, a mulher que tem uma necessidade de mostrar que ela é boa o suficiente, que ela controla tudo, que ela tem resposta para tudo, que ela é muito boa, que ela, sabe, ela dá conta de tudo. É aquela frase, né? Mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um ranço dessa frase, porque não, a mulher não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, como ela não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Essa é uma grande questão para as mulheres modernas, né? A culpa que está em volta disso, porque ela tem que dar conta da família e do trabalho, e sobrar um tempozinho para ela, e ela fica nisso. Se ela está no trabalho, ela está com culpa porque ela não está com a família. Se ela está na família, ela sente culpa porque ela não está no trabalho, e quando ela dá um tempo para ela sente que ela está perdendo tempo porque ela tinha que ou estar trabalhando ou estar com a família. Então, até nisso, esse sistema, ele tenta enfraquecer o poder feminino da mulher, porque ela sempre está sentindo culpa, ela sempre sente que alguma coisa está faltando e que tudo que ela está fazendo não é o suficiente, porque ela está deixando a desejar. E principalmente porque, como eu já disse, a sociedade sempre coloca a mulher nesse lugar de oferecer. Então, como ela tem que oferecer amor para os seus filhos, oferecer amor e presença para o seu marido, oferecer organização para casa e competência para o trabalho, ela sempre fica numa sensação que ela não deu o suficiente. E a culpa é o companheiro da mulher. Culpa e não sou bom o suficiente são os maiores companheiros da mulher moderna, que está nessa necessidade desse masculino distorcido de dar conta de tudo, de mostrar para todo mundo que sabe tudo, que tem todas as respostas na mão. E aí, uma coisa muito interessante que acontece, né? Pode acontecer duas coisas diante desse cenário real que acontece, né? Ou a mulher no seu período pré-menstrual, no seu período menstrual, nesses dois momentos que são momentos em que a mulher tende a se recolher, em que o ser da mulher está pedindo para ela se recolher, se conectar com ela, o físico, né, cansaço, necessidade de dormir mais, às vezes cólica, dor de cabeça, uma sensibilidade emocional, tudo isso está convidando a ela para ela estar com ela, para ela desenvolver a intimidade consigo mesma, ou seja, para ela se desidentificar um pouco com os papéis de fora, com a relação com o outro e pensar nela. Só que diante desse cenário, ela não consegue. E aí a gente tem essas duas possibilidades. A primeira é: para de choramingar. E agora vai começar a dar show, tá naqueles dias, tá monstruada, ou seja, a negação da vulnerabilidade. Então, coloca como uma frescura, como um mimimi, ou como algo que tem que ser assim: não, vou tomar um remédio logo, ai que saco, tô menstruada, que inferno, ai, tô naqueles dias, né? E aí você nega a sua vulnerabilidade, você nega totalmente e aceita todos esses rótulos, né, que minimiza esse processo da mulher, esse momento da mulher, e ela simplesmente ignora. Ela, os outros que vivem ao redor dela acham que é mimimi, acham que é momento, sabe, frescura, e que tem que tomar remédio mesmo, e que vão para a vida porque é isso que a vida pede, né? E a outra maneira de lidar com isso, qual que é essa maneira? É de você sentir que este momento, esses dois momentos, são como uma licença para você gritar. E aí a gente está falando de um feminino distorcido. O primeiro exemplo que eu dei é um masculino distorcido, em que minimiza a dor, minimiza a vulnerabilidade e não importa, e para de mimimi, vão para a vida, que na vida não tem tempo de você olhar para você, você tem que crescer, né? Então, esse primeiro exemplo que eu dei é o masculino distorcido. A outra possibilidade da mulher moderna lidar com esses dois momentos que chamam a mulher para olhar para sua vulnerabilidade é o feminino distorcido, ou seja, é você ter a TPM, o período menstrual, como uma licença para você gritar. Então você se coloca no lugar de vítima e você fala, é como se assim, o mês inteiro você engoliu muitas coisas, você ficou calada diante de críticas, diante de opressões, diante de abusos, você foi dando conta de tudo porque você é a Mulher Maravilha e você foi dando conta e você falando: não, eu tô aguentando, e na hora que vem esses momentos você assim: agora eu posso gritar com todo mundo, agora eu posso brigar com todo mundo, agora eu posso ser agressiva, eu posso chorar, eu posso mostrar
tudo que eu não mostrei durante o mês inteiro, porque eu tô menstruada, porque eu tô de TPM, porque eu tô de Chico, porque eu tô naqueles dias, né? Quantas mulheres falam, ó, não vem não que eu tô naqueles dias, nananã, ou seja, utilizando desse lugar para na verdade agredir o outro, né? Então, a gente tem que olhar para esses dois lugares, a gente tem que olhar para essa maneira que a gente lida com a vulnerabilidade. E nesses dois exemplos, a mulher está distante da sua vulnerabilidade, porque se colocar no lugar de vítima não é ser vulnerável. E fingir que nada está acontecendo não é ser vulnerável, né? Às vezes você pode estar se perguntando, Raquel, o que isso tem a ver com mulher de poder? O que isso tem a ver com realizar o meu sonho? Bom, tem tudo a ver, como eu já falei, desse processo da criatividade, da intimidade, da singularidade, que você só acessa quando você realmente se aceita de forma inteira, né? Tudo é um ciclo. Para algo nascer, algo tem que morrer. Não existe nada que é só crescer, só crescimento. É por isso que o nosso sistema está adoecido. É por isso que o nosso sistema ele está precisando de uma mudança e ele está passando por uma mudança. Às vezes, algumas pessoas podem achar esse processo de mudança lento, mas é um processo de mudança. Tudo isso que a gente está vivendo enquanto sociedade, humanidade, é algo mostrando que esse sistema ele não funciona para o planeta Terra, ele não funciona para a saúde mental das pessoas, ele não funciona para nada, né? A não ser para a gente evoluir e amadurecer, porque tudo na vida que a gente vive é realmente para a gente crescer, para a gente amadurecer. Só que o crescimento ele passa por um processo em que você vai para o alto e vai para baixo. Eu brinco, né, que cada submundo que você desce dentro de você, quanto mais fundo você for no seu umbral interno, no seu inferno interno, mais o seu voo é alto. Porque não tem como você realizar, não tem como você manifestar algo na sua vida que seja um castelo não de areia, mas sim com bases fortes, com pilares firmes, se você não se conhece. Como que você quer que uma árvore cresça e dê frutos se ela não aprofunda na terra e cria raízes profundas? Não é possível, não é real, não é verdadeiro, não é palpável. E você pode perceber isso quando a gente pensa na deusa Yansan, um arquétipo, né, da cultura africana, uma orixá. A Yansan, ela representa muito a conexão com o submundo. Ela que tem o direito de descer lá no submundo e levar os eguns. Os eguns seriam tipo seres ruins, seres do mal, digamos assim, né? Dentro da cultura africana. E Yansan, ela consegue transitar entre o submundo, que tá os eguns, ela que leva os eguns para aquele mundo e ela consegue vir para esse mundo também. Ela transita entre os mundos de uma forma muito tranquila. E ela representa a morte, o sangue, o vermelho do sangue menstrual, mas também ela é considerada um dos orixás mais importantes para a realização, para a manifestação da vida, porque entende que se não tem morte, não tem vida, porque se não tem sangue menstrual, não tem fertilidade, né? Então, em várias culturas, em vários mitos, do Egito, da Grécia, da África, traz essa ideia, né? Você só consegue realmente crescer do jeito verdadeiro, do jeito coerente com você, daquele jeito que vai te fazer alcançar tudo que você quer, mas com sentido na vida, com sentimento de preenchimento, com uma sensação de autoconhecimento, com uma sensação de que você está fazendo por você e não pelo outro. Você precisa de mergulhar nos seus submundos internos. Então, é isso. Não é pedir licença para gritar. Não é entrar no lugar de vítima e ter uma necessidade de gritar e de mostrar para o mundo que você precisa de ajuda. Porque não é o mundo que precisa de ver que você precisa de ajuda. Não é o seu marido, a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é nada. É você com você. Você precisa de falar para você que você é muito mais do que os papéis que foram impostos para você. Que você é muito mais do que as caixinhas. E que está na hora de acabar com essa mentalidade, não sou boa o suficiente, que eu preciso de dar conta de tudo. Começa a não te dar mais resposta. Vivencia esse lugar de intimidade com você. Seja sua amiga.
Não seja aquela amiga que quer dar resposta para tudo. Seja só aquela amiga que fala assim: oh, eu sei que tá difícil, vem cá no meu colo. Vem ficar comigo, deixa eu te dar um colo, deixa eu te dizer que eu te amo, deixa eu te falar as coisas incríveis que você fez. Para de colocar essa máscara. Se pergunte qual que é a sua máscara, qual que é a maneira que você vai para a vida, qual que é a máscara que você coloca e que você vai para a vida para responder às necessidades dos outros. Quais são as suas necessidades que você não está respondendo, que você não está se permitindo ouvir, acolher? Como que é ser quem você é? Imagine se o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ou o seu chefe, ou suas colegas de trabalho, ou a sua empresa, tudo desaparecesse e só ficasse você. O que você teria? Deixa o silêncio existir dentro de você. Deixa o escuro, o mistério. Seja vulnerável, se abra. Quando a gente quer realizar algo na nossa vida, quando a gente quer se relacionar com alguém, quando a gente quer se expressar para o mundo, a gente se torna vulnerável. Porque a gente está se abrindo, a gente está dando o melhor nosso. Eu estou aqui vulnerável, porque eu estou te dando o que eu tenho de melhor, o que eu acredito que faz sentido para mim. Nós estamos o tempo inteiro sendo vulneráveis. Se a gente vai para a vida querendo fingir que não somos vulneráveis, a gente não se entrega de verdade. A gente não se abre de verdade para o novo. A gente não se abre para a gente nem para o outro. Então, deixa a insegurança para lá. A insegurança é só uma tentativa de controle e de ser aceita pelo outro. Seja vulnerável, seja aberta. Porque assim, você não só vai alcançar o que você deseja, como você vai ter muito mais capacidade de compreender o que é que está te atrapalhando a alcançar o que você deseja. Porque é na vulnerabilidade que você se permite olhar para você e ver por que eu ainda estou nesse ciclo vicioso repetindo tudo isso. Então agora a gente vai trabalhar exatamente o ciclo vicioso e como sair desse ciclo vicioso para ir para o ciclo da manifestação, que é o centro do meu programa online.